Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 29 de junho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9. Lavoura de Deus e edifício de Deus, Senhor Jesus. A gente poder ser edificado por essa palavra, aproveitar muito mais aquilo que Deus quer falar conosco, a gente precisa invocar o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus abençoe nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Senhor Jesus. João capítulo 4, versículo 14. Senhor Jesus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Senhor Jesus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Senhor Jesus. Apocalipse 21, versículo 21. Senhor Jesus. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Senhor Jesus. Agora capítulo 22, versículo 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 7, versículo 38 e o 39, a parte A. Senhor Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o fluir do Espírito e a edificação de Deus. Senhor Jesus, os materiais para a edificação de Deus podem ser encontrados por toda a Bíblia e nos são apresentados já no 2º capítulo de Gênesis. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. No Novo Testamento também encontramos o ouro e as pedras preciosas. Estas, em Gênesis, são representadas pela pedra de ônix. O bidélio, por sua vez, corresponde à prata, mencionada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e a pérola, encontrada nas portas da Nova Jerusalém em Apocalipse. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso ver que há um rio que flui por toda a Bíblia, trazendo até nós os materiais para a edificação de Deus. Seu braço principal no Jardim do Éden chama-se Pison, e nele estão os elementos do Deus triuno. O ouro representa o Pai, com sua natureza imutável. O bidélio, o Filho, que nos dá vida em abundância. E a pedra de ônix, o Espírito, que nos transforma. Amado leitor, deixe que o Espírito, como um rio da água da vida, passe por sua vida e trabalhe em você todos os elementos divinos. Se permanecer em sua correnteza, certamente você será transformado hoje e edificado com os irmãos e irmãs no edifício de Deus e no futuro, na Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, vemos um quadro maravilhoso desse fluir no livro de Ezequiel, que nos apresenta um rio que corre de debaixo do limiar do templo e cuja profundidade vai aumentando à medida que ele corre. Na visão do profeta, um homem saiu na direção em que o rio seguia, com um cordel de medir em sua mão. Após medir 1000 côvados, fez com que o profeta passasse pelas águas que davam no tornozelo. Medidos mais 1000 côvados, a água dava pelos joelhos, e após mais 1000 na cintura. Por fim, após medir mais 1000 côvados, tornou-se um rio impossível de se atravessar andando, porque suas águas haviam crescido muito. Esse rio descia em direção ao Mar Morto, e não só tornava suas águas saudáveis, como fazia tudo viver por onde quer que passasse. Ó Senhor Jesus, esse quadro revela que quanto mais experimentamos o fluir do Espírito em nossa vida, menos liberdade o nosso homem natural caído terá para agir. Embora no início de nossa experiência cristã ele tivesse muita liberdade, como alguém que entra no leito de um rio que dá nos tornozelos. À medida que crescemos na vida divina, nosso velho homem vai sendo cada vez mais restringido. Senhor Jesus. Portanto, se permitirmos que o rio da água da vida corra cada vez mais em nossa vida, permaneceremos vivendo pela vida de Cristo em nós, desfrutando sua presença e alimentando-nos de sua palavra. Por meio desse suprimento da vida divina, o nível desse rio subirá até o ponto de sermos levados por sua correnteza. Quando chegarmos a esse estágio, nosso velho homem já não terá liberdade para agir, pois seremos guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso é uma experiência muito prática para nós, né? Senhor Jesus. A gente perceber que conforme a gente vai desfrutando, né? A gente vai buscando o Senhor, a gente vai obtendo o crescimento da vida divina. E à medida que esse crescimento vai vindo, né? Você vai tomando responsabilidades, né? Diante do Senhor. Aí você vai tendo um viver restringido, né? Restringido pelo Espírito. Né? Aí, nisso aí, né, como eu já falei várias vezes aqui no canal, nisso aí o inimigo acaba enganando muitos filhos de Deus, né, dizendo que essa restrição é algo ruim, que você vai perder algo, mas muito pelo contrário, a gente vai ganhar muito mais. Né? Como a gente viu, né, esse rio ele tem um fluir que gera vida. Onde quer que esse rio passe, vida brota, né, a vida em abundância. Aquilo que estava morto se torna saudável. Né, Senhor Jesus.
né? E como esse rio ali de Ezequiel, né, que vai passando ali, né, saindo do trono de Deus, saindo do templo, assim também a gente compara ele com um rio que saiu lá do Éden, que tinha riquezas dentro dele. Tinha ali as riquezas do ouro, né, do bidélio e da pedra de ônix, tipificando o melhor material para a nossa edificação, né, que é o ouro, prata e pedras preciosas. Né? O ouro continua sendo ouro. A prata é representada pelo bidélio, né, Senhor Jesus. Né, porque mostra ali a questão do sofrimento de Cristo. Né? A gente tem que ver por esse ponto. Né? A prata, né, ela também está ali no solo, na natureza, precisa ser escavada e tal. O bidélio é algo orgânico, né, que vai saindo, né, da planta, né, e vai endurecendo, vai se tornando esse material, né, endurecido, né, um material rico. E também tem a pedra de ônix, que também tipifica as pedras preciosas no Novo Testamento. Né, então, assim como e aí o irmão tocou nessa questão aqui, né, a gente vê lá no Antigo Testamento, a gente vê o ouro e as pedras preciosas, né, Senhor Jesus. Né, mas a gente não vê ali a prata, né, Senhor Jesus. A prata ali é tipificada no Velho Testamento pelo bidélio, como eu falei, né, uma seiva, algo orgânico, né, algo natural que vai se tornando, né, algo mais precioso. E lá na Nova Jerusalém isso é substituído pela pérola, né, que também é algo orgânico, que também é gerado por meio de um sofrimento. Por isso que tanto a pérola quanto o bidélio tipificam a prata, que é a redenção de Cristo. A gente vê que Cristo sofreu no nosso lugar, né? E a prata era algo que você pagava, né, por resgate de si mesmo. Então o Senhor ele nos resgatou, né, por meio da sua obra redentora, né, restabeleceu a nossa ligação com Deus. Isso foi um resgate pela nossa alma, pela nossa vida. Né? Então isso fica a prata, né, no Novo Testamento. Mas aqui no Velho você não vai ver a situação de prata, mas você vai ver o bidélio, que também é gerado pelo sofrimento de uma planta, né, de algo orgânico. Esse bidélio somente ele sai ali se também houver um ferimento, assim como Cristo foi ferido por nós. E no novo, né, no final de tudo isso, na Nova Jerusalém, a gente vê ali as portas de pérola. A pérola também é gerada por meio de sofrimento, um grãozinho de areia minúscula que entra numa ostra, né, e ele fere essa ostra e ela começa a segregar ali, né, um elemento, né, Senhor Jesus. Ao invés dela simplesmente pegar aquele grãozinho de areia e expulsar, ela passa a envolver esse grãozinho. Né? Então, quanto mais tempo vai passando ali, né, esse elemento orgânico da ostra ali, né, ele vai envolvendo esse grãozinho de areia e forma a pérola, né, Senhor Jesus. Aí mostra que na Nova Jerusalém é uma porta, são 12 portas, né, de pérola, e cada porta dessa é feita de uma única pérola. Então não são várias pérolazinhas fazendo uma porta, mas é uma única pérola. Então mostra o tamanho do sofrimento do Senhor, né, Senhor Jesus, né, para produzir em nós, né, algo tão precioso. Né, fazer uma pérola que seja uma porta, né, é muito tempo, né, é muito tempo ali envolvendo, né, toda o nosso ser, né, com os elementos divinos, né, Senhor Jesus. A gente sabe que as portas também tipificam ali os apóstolos, né, mostrando o trabalhar de Deus, né, por meio dos apóstolos. Por isso que é importante hoje, né, a gente ver essa palavra profética, essa palavra do apóstolo que traz direção para nós, traz a vontade de Deus, porque Deus ele valoriza muito o seu trabalho no apostolado. O apóstolo não é simplesmente uma pessoa que se declarou e tal, não, é uma pessoa que o próprio Deus, né, enviou para falar a sua palavra, para dar direção para a igreja. A gente só vai conseguir ser edificado se nós estivermos no fundamento dos apóstolos e profetas. Por isso a Bíblia fala para a gente ver como que a gente edifica, né? A gente não pode lançar um outro fundamento, né? Além do fundamento que já foi posto, que é Cristo. Aí Cristo está ali como fundamento. Amém. Mas como que eu, de maneira prática, eu consigo trabalhar em cima desse fundamento? Aí vem a orientação dos apóstolos e profetas. Por isso que somente assim é a edificação. Se a gente não conseguir seguir junto, obedecendo a palavra, buscando essa palavra de direção, a gente vai se tornar um organismo estranho dentro do organismo divino. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber quando
Paulo fala para nós, quando a Bíblia fala para nós que cada um veja como edifica, é para a gente estar participando, né, da rica seiva do corpo, né? A gente já viu ali, né, o Senhor, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? Então o Senhor é a raiz, o Senhor é a árvore, nós somos apenas os ramos. Os ramos precisam da seiva que vem da árvore, né? Que vem da rica raiz que é Cristo, né? Sem isso não tem como a gente frutificar, né? Senhor, então a gente precisa receber a mesma vida, o mesmo elemento divino, né? E nós estamos inseridos no corpo de Cristo, isso é verdade, amém. Mas nós também precisamos cooperar com o Senhor, ter a mesma vida, o mesmo fluir. Por isso a gente não pode buscar fazer coisas diferentes, né? O nosso velho homem é estranho à vida de Deus, né? E assim, talvez seja até uma palavra pesada, mas a gente precisa notar bem isso, que uma vida dentro do nosso corpo, que seja estranha ao nosso corpo, isso tem um nome, é câncer, né? Senhor Jesus, as células cancerígenas, elas são diferentes das células do nosso corpo, por isso elas estão sempre procurando destruir ali. Então a gente não pode deixar isso brotar em nós. Precisamos cuidar muito bem, né? Ver muito bem como nós estamos edificados, como nós estamos buscando o Senhor. Por isso ele está mostrando para nós que o Espírito, ele tem um fluir. Nós precisamos do trabalhar do Espírito em nós. A gente precisa estar claro que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito. Se você pergunta para um filho de Deus, olha, você está obedecendo o Senhor, você está no fluir do Espírito, você está no fluir da vida. Se ele fala que não sei, é porque não está. Quando você está no fluir da vida, isso se torna bem claro, né? Se torna bem patente aos nossos olhos, né? O Senhor, ele consegue nos iluminar quanto a isso. Então a gente precisa realmente estar fluindo, né? Como a gente já viu no Alimentar semanas anteriores, né? Dias anteriores, né? Ali Paulo fala, né, que quem é que conhece o homem senão o Espírito que nele está? Então para a gente ver a nossa verdadeira condição, se nós estamos servindo o Senhor ou não, a gente precisa usar o Espírito, né? Às vezes eu fico muito triste quando eu vejo, né, pessoas que anos e anos ali, né, tiveram tudo na mão, viram toda essa prática, todo esse viver do Espírito, viver por meio da vida de Deus, e não aproveitaram a oportunidade, né, de viver no fluir da vida, no fluir do Espírito. Isso é muito triste. Tudo aquilo que Deus dispensou, todo esse material orgânico, né, para trabalhar em nós, e não pôde aproveitar, né, porque não foi aproveitado porque não foi acompanhado pela fé, né? Muitas das vezes a gente está lendo ainda a palavra, lendo ainda os livros espirituais, ouvindo a palavra, mas ainda tomando isso como conhecimento, tomando isso apenas como sinais, mas a gente não está procurando trazer isso para a nossa vida, né? O Senhor está nos fazendo conhecer a sua vontade, mas como eu já falei, né, várias vezes vale a pena repetir, né? Não basta só conhecer, a gente precisa trazer isso de maneira prática para nós. Por isso que esses elementos, né, há essa pequena mudança na questão da expressão aqui de Cristo, né? O ouro continua sendo Deus aqui, né? Deus Pai, o ouro imutável, né? E as pedras preciosas continuam aparecendo, desde o velho, o início do novo até o final do Novo Testamento. A gente vê ali no fundamento, né, da Nova Jerusalém, ali, né, o ouro transparente, né? Ali as construções feitas de jaspe, pedras preciosas, mas a prata, se você não tiver ali uma direção espiritual, você não consegue observar isso, né? Que ela mostra no Antigo Testamento como um bidélio e lá no final como uma pérola, que mostra para nós o valor do sacrifício de Cristo, e que nós também, para ter um viver cristão adequado, a gente precisa também, né, perceber que há um certo sacrifício. Para ter um serviço excelente, um serviço adequado, isso requer sacrifício, né? Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus é uma coisa, obedecer o Senhor, praticar a sua palavra é outra coisa. Por isso a gente precisa ver, né, essa questão, a gente precisa valorizar a prata, né, de Cristo, a redenção de Cristo, também a maneira orgânica, né, do bidélio na nossa vida, no fluir do rio da água da vida. E também o final de tudo isso, né, uma pérola. Nós somos essa pérola, nós somos esse grãozinho de areia que feriu a Cristo. Mas Cristo não nos expulsou, não nos tirou, mas Ele está trabalhando seus elementos divinos em nós, está segregando ali, né, algo orgânico. Por isso a importância do nosso viver, a maneira como nós temos edificados, né? Por isso esse versículo falei com oração: quem crê em mim, como diz a Escritura.
Muitas vezes nós queremos crer no Senhor de acordo com o nosso conceito, com aquilo que a gente acha que vai nos beneficiar, né? E aí que entra a mentira do inimigo. Olha, não obedece não, que isso vai te prejudicar. Olha, não segue por aqui, não ouve essa palavra. Ó Senhor Jesus, a gente precisa usar a fé, precisa aprender a exercitar o Espírito para discernir o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, quem crer em mim, quem crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura, não é de acordo com o seu próprio conceito, mas é de acordo com a revelação, com a sabedoria de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva, né? Do nosso interior vai gerar esse fluir do Espírito, trazendo para nós essas riquezas que tanto Deus quer nos acrescentar, né? Ó Senhor Jesus, isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, né? A continuação aqui, que não está aqui, fala, né? Ele dizia isso com respeito ao Espírito que ainda não tinha sido dado, porque Cristo ainda não tinha sido crucificado, né? Então hoje a pergunta é, Cristo já foi crucificado? Com certeza, mas isso é real no meu viver? Né? Ó Senhor Jesus, então eu preciso trazer essa realidade para mim. Cristo está fluindo para nós, fluindo de dentro de nós através do Espírito, através da fé, e nós precisamos aprender a utilizar o Espírito, né, para a gente poder encontrar todos esses materiais no Espírito sendo trazidos de maneira prática para o nosso viver. Ó Senhor Jesus, não fiquemos só no conhecimento, mas que procuremos praticar, obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, né, a gente vê durante a semana várias vezes falar, né, deixe, permita, né, Senhor Jesus, busque, porque isso precisa partir de nós, né? Se você crer, do seu interior vai fluir. Se você deixar, se você permitir, se você buscar. Ó Senhor Jesus, né? Deus tem feito a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente permitir, se a gente deixar esse rio da água da vida passar por nossa vida, fluir de nós, ele vai trabalhar em nós todos esses elementos divinos. Ó Senhor Jesus, e se a gente for permanecendo, né, caminhando cada vez mais para dentro da correnteza, né? Uma vez o irmão compartilhou isso, né? A gente precisa dessa água por dentro e por fora. Nós precisamos mergulhar no fluir do Espírito, mas também precisamos beber desse Espírito, e esse Espírito também precisa fluir de nós, né? A gente precisa ficar molhado, né, por dentro e por fora. Achei muito interessante essa expressão que o irmão usou. Né? A gente precisa realmente desse fluir do Espírito no nosso viver em todos os seus aspectos, né? Isso precisa fluir, não pode ser uma água parada em nós, né, Senhor Jesus, mas sempre fluindo, né? E aí certamente se a gente for nesse fluir cada vez nos aprofundando mais na palavra de Deus, não sendo superficiais, né, Senhor Jesus, certamente a gente vai ser transformado, edificado, né, junto com os irmãos e com as irmãs, né, se tornando um edifício de Deus, e no futuro a Nova Jerusalém, né, uma cidade pronta, cheia dos elementos divinos, né, Senhor Jesus, cheio do trabalhar de Deus, trabalhar do Espírito, os elementos do Pai, né? Então a gente vai estar cheio de ouro, prata e pedras preciosas, mas a gente precisa permanecer, né, vivendo na vida da igreja pela vida de Cristo, largar os nossos conceitos, né, que o Senhor nos dê mais humildade, mais humanidade, né, mais um buscar esse suprimento da vida divina, para a gente não ficar sendo suprido pelas nossas próprias coisas, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, o nosso velho homem vai perdendo a liberdade, ou seja, o nosso velho homem vai deixando de se manifestar, né? Esses elementos nocivos que nos atrapalham a vontade de Deus, né? Que contaminam o corpo, né? Mas que realmente a gente possa tornar tudo saudável, onde quer que a gente passe, onde quer que a gente esteja fluindo, tudo possa viver, né? Tudo possa ser saudável. Precisamos ter um viver saudável, né? um conviver, né, saudável com os irmãos, né? Um viver saudável diante da presença de Deus. Então não pense que limitar o velho homem seja limitar você. Não, muito pelo contrário. Conforme você vai crescendo na vida da igreja, crescendo na vida divina, mais liberdade você vai ter, menos limitação, né? Você vai ter menos crença limitante, menos pensamentos negativos, menos influência do maligno, menos tristeza, né? Vai ter mais de Deus, mais da sua palavra, mais da sua presença, mais dos seus elementos. E Cristo nos dá algo, você vê, fica maravilhado, e aí ele vai lá e fala assim, não acabou, ainda tem mais, né? Muito mais, Senhor Jesus, né? O Senhor quer trabalhar mais e mais essas riquezas em nós, né? Vamos fluir diante do Senhor, vamos
viver por meio do fluir do Espírito, né, e sendo edificados na edificação de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos desperte, nos ilumine, né, e nos ajude a caminhar junto dele. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.